A paz do Senhor para vocês, pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Sócrates Santos, trazendo aí para o nosso canal Reflexão EBD mais uma lição de número 5, 3 de novembro de 2019, a instituição da monarquia em Israel. Vocês veem aí na imagem um trono, né? Simbolizando exatamente aí a coroa, a monarquia. O texto áureo que nós temos hoje é em 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 e 5, diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as outras nações. Verdade prática diz assim: antes de tomar uma decisão, o crente, o servo de Deus, precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer dolorosas consequências, né? Então, vamos lá, a nossa lição bíblica em classe. Se encontra em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 a 7, e depois capítulo 10, 1 a 7. Vamos lá então. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dar-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo, em que tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 10, 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que fostes buscar? E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares, mais adiante chegarás ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Te perguntarão: Como estás? E te darão 2 pães que tomarás na sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizará. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te tiverem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Aí a nossa leitura bíblica em classe. Os objetivos dessa lição são 2, geral e específicos. O objetivo geral diz: mostrar que, para tomar decisões, o crente deve pedir orientação a Deus. E os objetivos específicos são 3: conceituar o que é monarquia, explicitar a escolha de Saul como rei e especificar o rei que o povo escolheu. Ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo.
Então, irmãos, Deus ele é soberano. Não importa o que aconteça, o que o homem queira ou não. O importante é que Deus não perde o controle nunca. Ele está sempre no controle de tudo. E não é porque Israel pediu um rei para ser juiz sobre eles, para governar sobre eles, que Deus iria deixá-los ao Deus dará. Não. Deus não os abandonou. Deus estava ciente de tudo. Agora Deus falou com Samuel: ouve em tudo o povo o que eles estão querendo e deixar. Eles estão rejeitando a você, Samuel, ao juízo que é você, ao juízo que é você, e eles não querem mais, né? E você já está velho, os seus filhos não deram continuidade ao seu trabalho, né? Não são dignos de confiança, então eles estão realmente preocupados com isso, com quem governará o povo de Israel. E eles querem também um modelo como o de outras nações. Eles querem também ser governados por reis, como já eram outras nações assim governadas. Muito bem. Outrora, ele levantava juízes, em diversas regiões, mas agora ele levantaria uma monarquia em Israel. Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia, a razão da escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e o mérito dessa escolha. Então vamos lá, o primeiro ponto. Por que a monarquia? Vocês sabem que na monarquia quem governa são os reis. E uma vez rei, você passa, o reinado ele não é uma eleição, não. Ele é escolhido um rei, e a família deste rei reinará para sempre, porque morrendo o pai passa para o filho, morrendo ele vai deixar herdeiro, passa para os filhos dele, e assim vai. Então toda aquela família vai governar para sempre. Nunca que aquela família é destituída mais, a não ser que esse rei fracasse, morra e acabe a sua linhagem. Só assim que pode haver uma mudança de reinado. Mas a não ser, todos os filhos dele irá governar. Filhos e filhas irão ser reis e rainhas sucessivamente. Então vamos lá. Um sentimento de orgulho nacional. O desvio de Israel teve origem à sua desobediência a Deus. Os israelitas só o buscavam em tempos de crise, então davam ouvidos à mensagem divina. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo. Então veja só que responsabilidade Israel ser o líder, espiritual, não de um povo, não, do mundo, ser modelo de nação. Mas Israel fracassou nisso, não quis. Mas a nação enveredou pelos mesmos caminhos de outras nações. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei. Nesse caso, adotaram o regime monárquico. Sendo um modelo pagão, significava rejeitar a liderança divina representada por Samuel. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo da sua real vocação sacerdotal e profética. Pessoal, até então, Deus sempre governou Israel usando seus profetas, sacerdotes, seus levitas, os seus missionários. Então Deus sempre levantou os homens de Deus, homens e mulheres de Deus, para governar o povo. Juízes, profetas, sacerdotes, a parte patriarcal, como Abraão foi um patriarca. Então assim, o modelo que Israel estava adotando naquele momento era o monárquico, monarquia, reinado. E isso significa que eles estavam escolhendo um modelo secular, um modelo pagão. Ou seja, o modelo que outros povos escolheram para si. E eles acharam isso bonito e falaram: olha, vai ser esse modelo aqui mesmo. Então há um perigo quando o povo deixa a sua verdadeira vocação para imitar outras instituições terrenas. Então a igreja hoje está sofrendo as consequências por querer imitar
padrões terrenos. A igreja ela é um representante legal de Deus aqui na terra. Então, embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual, é ser representante de Jesus aqui na terra. Nós somos noiva do Mestre Jesus. Nós somos noiva do Senhor Jesus Cristo. E como tal, nós devemos nos manter puros e nos mantermos santos e irrepreensíveis até a volta do nosso noivo, que é Jesus. Então, o meu reino não é deste mundo, disse Jesus, Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Está lá no livro de João, capítulo 8, versículo 36. Então, se o reino de Jesus não é daqui, nós que servimos a Jesus vamos estar com Jesus no seu reino. Então, logo, nada de seguir modelos, padrões terrenos. A nossa igreja, ela é a representante legal dos céus, do reino de Deus aqui na terra. A igreja é esse representante legal. E quem é a igreja? São as quatro paredes? Não, é eu e você. A nossa vida, o nosso testemunho é a igreja. A nossa família, o nosso comportamento social, político, ético, representa o céu aqui na terra. Então, o fracasso dos filhos de Samuel. Este era um contexto dos israelitas, A Arca da Aliança tinha sido roubada. Havia ameaças constantes do seu maior inimigo, Seu inimigo de sempre, os filisteus. E ainda por cima, teve problema de criação novamente aí. Assim como Eli criara seus filhos e não soube repreendê-los, Samuel também não foi lá esse exemplo de pai, não. Ele procurou fazer o seu melhor, mas os seus filhos, diz a Bíblia, não seguiram os caminhos do pai. Samuel era irrepreensível, um homem amado pelo povo, um servo de Deus irrepreensível, um profeta, um juiz, um sacerdote, acima de qualquer suspeita. Mas seus filhos estavam indo por caminhos tortuosos e não eram dignos de assumir o seu lugar como juiz. Apesar de seu pai os colocara sobre Batseba, eles governavam lá, eles reinavam sobre Batseba, eles lideravam ali, eles julgavam o povo de Batseba. Os filhos de Samuel, é o Joel, o filho primogênito, e Abiá. Joel e Abiá são os filhos de Samuel. Então eles Samuel os colocou como juízes, para ir treinando, para ir preparando-os para substituir, porque ele já estava velho. Porém, os filhos não seguiram os padrões morais e espirituais de Samuel. Então, vendo isso, os judeus, os israelitas, buscaram uma solução, porque eles não confiavam em quem ia suceder Samuel. Nos filhos de Samuel não, eles não confiavam, eles confiavam em Samuel, Eles amavam Samuel. Samuel era um juiz justo, Samuel era um líder fiel, sincero, verdadeiro, porém seus filhos estavam pisando na bola, certo? Então vamos ver lá. Duro é ouvir isso, Ele sabia que os anciãos estavam certos, estavam falando a verdade. Claro que para um pai ouvir que seus filhos não prestam para um cargo, ou que estão fazendo desordem, ou que são desordeiros, é difícil, é ruim, é triste você ouvir isso do seu filho. Porém, é a realidade. Biblicamente, não há problema em um filho de pastor vir a substituir seu pai no ministério. Porém, isso tem que ser feito não com amor paternal, com com jeitinho, não. Tem que ser feito se realmente este filho tiver vocação, tiver chamado para ser pastor. Não há problema em um filho de um pastor vir a substituir. Pelo contrário, família de pastores, tem aí nas igrejas pastores que seu pai foi pastor,
Ele veio da linhagem que o pai do pai dele foi pastor, né? Os netos deles vão ser pastores e tal. Então assim, isso é lindo, porém tem que ser por mérito, tem que ser por confirmação divina e não por apenas o amor do pai que quer ver seus filhos seguindo a sua carreira, né? Rejeitando os planos de Deus. Escolher a monarquia naquele contexto era rejeitar o propósito divino. Foi algo deliberado do povo contra os planos estabelecidos por Deus desde quando Israel ocupou a terra de Canaã. E Deus, irmãos, Deus é onisciente, Deus conhece tudo, sabe tudo. Deus sabia que um dia precisaria de um rei sobre Israel, mas Deus estava preparando este rei ainda, ele não estava pronto, ele não existia ainda. Mas aí agora os israelitas apressaram-se, né, na sua ansiedade por imitar os governos que eles tinham visto por onde haviam passado pelas terras, né? Eles viram que lá na terra que eles conquistaram, por exemplo, lá em Jericó havia, né, o rei. Lá em Ai havia o rei também de Ai, né? E assim por diante. Então todos os lugares que eles iam tinham reis, né? Em Jerusalém tinha rei. Então eles falaram: olha, nós também vamos imitar isso aí, nós também queremos um rei para reinar sobre nós. E aí vocês sabem o que aconteceu, escolheram, né, o Saul. Vamos ver então aqui. Olha só o que diz aqui, ó. Escolha de Saul como rei. Por que Saul? Quando lemos o livro de 1 Samuel, nós percebemos que o foco não está em Saul. O foco do livro está no rei Davi. Está na consagração, na espera e na ascensão ao trono de Davi. Mas não fala muito sobre Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, foi ungido por Samuel também. Podemos considerar num primeiro momento que o rei Saul foi ungido pela soberana vontade de Deus, porque Deus nada foge ao controle de Deus. Deus permitiu que o povo escolhesse um rei, e o povo escolheu, e Deus respeitou isso. Mas ele reinou. Saul, o problema de Saul não foi ser escolhido pelo povo, foi reinar sem respeitar os propósitos divinos, os mandamentos de Deus. Ele era um rei falho, egoísta, ciumento, cheio de si, arrogante. E ele começou bem. No passar do tempo começou a querer andar com suas próprias pernas, e aí por isso que Deus preparou um outro rei segundo seu coração, que foi Davi. A unção de Saul por Samuel. Na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados. Samuel o beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. A unção era feita com azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Muito bem. Os que são separados por Deus para a sua obra têm a unção do Espírito Santo, a capacidade que vem do alto, né, para o exercício do santo ministério. Está lá em Efésios 4, 11, 14. Hoje, não necessitamos do azeite para a separação de obreiros. Para o ministério da palavra, basta a imposição de mãos do presbitério. Então, assim, antigamente tinha que ser ungido com óleo mesmo e tal, com azeite. Só que agora, só a imposição de mão do presbitério, dos pastores que separam, né, para ajudar o seu ministério, separam diáconos, missionários, cooperadores, presbíteros, pastores. Então, os pastores que fazem isso, fazem pela imposição de mãos, e já é necessário, não precisa então ungir com azeite se não quiser. Mas antigamente o azeite era sinal de separação para que Deus usasse a pessoa em um ministério de liderança.
Então, os sinais de confirmação da unção. Vamos lá, são 3 sinais que confirmariam a unção de Saul como rei de Israel. A primeira, Saul encontrar as jumentas perdidas de seu pai. Então, quando seu pai perdeu as jumentas, ele saiu a procurar essas jumentas e ele disse: olha, você vai encontrar as jumentas de seu pai. No caminho, ele encontrou 3 homens no Monte Tabor, levando 3 cabritos, 3 bolos de pão e um odre de vinho. E o terceiro, a capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. Ele encontra, os profetas e ali entra no meio e Deus o usa e ele começa a profetizar. Então, o primeiro sinal representava o trabalho que o rei teria. Então, achar as jumentas perdidas de seu pai. Ou seja, ele ia ter um trabalho de resgatar o povo de Israel, porque eles estavam como os jumentos do pai dele, perdidas. O povo estava perdido em meio a tanta desolação, a outros povos, a idolatria. Então Saul tinha essa missão de resgatar o povo de novo para Deus. Segundo, ele encontrou um homem levando 3 cabritos, 3 bolos de pão e um odre de vinho, ou seja, carne. Os cabritos é filho da cabra, Então 3 cabritos, 3 bolos de pão e um odre de vinho. E a capacidade de profetizar. Quando ele chegou no meio dos profetas, ele começou a profetizar, Então o primeiro sinal que representava era isso. O segundo apontava para o sustento divino para a tarefa de Davi, ou seja, cabrito, pão e vinho, sustento. Ele era um rei para servir de base, de sustento, de alimentação ao povo, E o terceiro, ele reinaria sob o comando de Deus. Pelo Espírito de Deus, ele profetizaria algo novo para Israel e salvaria Israel dos seus inimigos. Quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho, sustentar-se pelo alimento sagrado, e a palavra de Deus é esse alimento. E o Espírito Santo deve estar nessa pessoa. A jornada ministerial é pesada e por isso é preciso estar centrado em Deus, estar revestido das armaduras de Deus, Isso é um exercício, que tem que ser feito para todo ministério. Agora, o rei que o povo escolheu, vocês lembram disso? Que Deus falou: olha, ouve a voz do povo e escolhe para eles um rei. Eles estão pedindo, então dê a eles um rei. Deus respeitou a vontade do povo ao pedir um rei. Então, este rei Saul foi escolha humana. Primeira coisa, Deus, é claro que aceitou e abençoou. O problema é que ele rejeitou a palavra do Senhor, Deus daria ao povo um segundo rei. Este é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Entretanto, para o povo, Saul era um candidato perfeito, de encher os olhos, ou seja, fisicamente era um homem forte, notável, bonito, O povo não via nada além da aparência humana. Então está aí mais um risco na escolha pela aparência. Hoje em dia, casais estão escolhendo o seu parceiro pela aparência. É bonitinho, é bonitinho. Casa amanhã, só a beleza não segura casamento, Tem que ter amor. Do mesmo modo, A escolha para o ministério. Quantos e quantos são escolhidos aí porque é filho de A, filho de B, porque tem uma posição, porque tem dinheiro, porque tem fama, e depois não é aquilo. Não foi escolhido por mérito, por ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, consagrado por Deus, ter vocação para aquilo. Quantas escolhas são feitas aí, assim, sem o consentimento divino, só puramente humano, As pessoas vão muito pela aparência, E quem olha a aparência não vê a realidade, não vê a existência, a essência da pessoa. Aconteceu o mesmo erro quando Samuel foi ungir a Davi.
Ele chegou na casa de Jessé e tinha lá pessoas muito mais nobres, muito mais honradas, que visivelmente parecia ser um grande rei. E olha só quem Deus manda ele escolher: um aragaço, né, ainda menino, que estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Ele olhou para Abinadab, Samar, pensou: são esses aí, homens de guerra, forte, viril, tal, são esses aí, bonitões. Mas não, foi o menor da casa. Então a gente se engana muito se for escolher por vista, né? Aconteceu a mesma coisa entre Abraão e Ló. Ló escolheu pela visão e se deu mal. Ló foi pela aparência e se deu mal. Escolheu as campinas do Jordão, próximo à cidade. Ele disse: vou montar aqui, a hora que eu quiser ir em algum lugar eu vou de boa. Vou lá na cidade, compro algo, volto para cá para o acampamento. E Abraão disse: beleza, se você escolher a esquerda eu vou para a direita, se você escolher a direita eu vou para a esquerda. O importante é que o meu povo e o seu povo não briguem mais, os meus pastores e os seus pastores de ovelha não briguem mais. E assim Abraão permitiu que ele escolhesse primeiro, e ele escolheu pela visão, ele foi pela aparência. Ele disse: olha, aqui tem água, as campinas verdinhas, ali tem uma cidade que eu posso fazer compras, né? Que eu posso até ir morar lá mais tarde. Vou ficando por aqui. Então Abraão, pode-se embora. E Abraão foi. E Deus o abençoou grandemente. E logo vocês sabem o que aconteceu. Que se não fosse por intermédio de Abraão interceder a Deus por ele, nem ele tinha sobrevivido à grande destruição de Sodoma e Gomorra. Mesmo não sendo o rei ideal, né? Ao ponto de vista divino, Deus o designou e o nomeou. Então Deus ele respeitou a escolha do povo, pessoal. Então quando a gente escolhe um prefeito ruim, um governador ruim, deputados ruins e um presidente ruim, Deus deixa, porque foi nós que votamos, escolhemos aquele corrupto lá e colocamos. Então por isso, muito importante isso, o ano que vem é ano de eleição. Não estou aqui fazendo política, mas pense direito em quem você vai votar, porque o povo tem o governo que pede. Deus ele não vai impedir que vocês votem em alguém, mas vota direito, vote com clareza, vote, pesquise primeiro a vida da pessoa, veja os princípios éticos, morais dele, veja a vida pregressa dele, se tem alguma acusação contra ele, se já se envolveu em roubos, em latrocínio, em alguma coisa, para depois eleger essa pessoa, né? Depois que elege, aí agora você vai sofrer as consequências de 4 anos de um mau mandato, e não adianta clamar a Deus: ô Senhor, esse prefeito, esse deputado, esse senador, mas você votou, então aguente. Deus respeita nossas escolhas, por mais que nós não façamos diretamente o que ele pede, o que ele quer, ele nos dá oportunidade até mesmo de quebrar a cara, né? De se dar mal. Deus ele nos dá a oportunidade de sermos super abençoados, mas também ele respeita quando nós escolhemos o mal, ele deixa o mal acontecer em nossas vidas. A Bíblia diz que o Senhor nos dá sempre escolhas, né? Lá em Deuteronômio ele disse: olha, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção, né? Para viver. Agora, tem pessoas que escolhem a maldição. Fazer o quê, né? Então, os direitos do novo rei. O profeta Samuel esclareceu que o rei teria os seguintes privilégios. Todos estariam para servir ao rei, né? Primeira coisa, sob o poder do novo rei, prontos a servi-lo na guerra, nos trabalhos no campo e na cozinha real, na implantação de impostos, né, no confisco de escravos para o trabalho, na produção de perfumes e na cobrança de dízimos para a produção. No Antigo Testamento, essa era a única vez que se trata de dízimo cobrado pelo rei. Então, pessoal, eles achavam, né, o pessoal israelita, o povo israelita, eles achavam que seria moleza, é somente colocar alguém com autoridade sobre eles, mas não pensa. Eles também teriam que dar a este eleito os
direitos, os privilégios que cabia a ele. Então teria que estar sob o poder dele, prontos a servi-lo na guerra, no trabalho no campo e na cozinha do rei, pronto para pagar os impostos para que ele possa sobreviver e prontos para confiscar escravos, né, para o trabalho, né, prontos a dizimar, né, na produção. Então, assim as exigências descritas por Samuel faziam parte do novo sistema político que o povo tanto desejava. Então, às vezes a pessoa tem algo maravilhoso e acha que está ruim. Quando eles colocaram um rei sobre eles, aí que eles foram ver que não é só pôr alguém sobre você, você tem que também, não é só ter direitos, aí você vai ter também deveres, né? Então eles pensaram que é só pôr um rei lá e pronto, não é quem ia sustentar esse rei. Tinha que sustentar o rei, trabalhar para o rei, estar pronto para servir a ele em tudo, ofertar, dizimar, pagar tributos a ele, para que ele pudesse governar o povo. Não é somente colocar alguém sobre você, mas a gente tem que cumprir nossa parte. E o povo, até então, estava tudo em festa, mas quando falou dos seus deveres, aí eles ficaram preocupados, né? Porque não ia ter só as 1000 maravilhas, não. Tinha uma parte aí, né, bem dolorosa para cumprir, que é o serviço, que é sustentá-lo, que é obedecê-lo, estar debaixo do seu poderio. O novo sistema político e o aspecto teológico. Deus sempre cuidou de Israel, como eu falei anteriormente, deu-lhes mandamento, escolheu lideranças para representá-lo, né? Então, em momentos ímpares, fez com que o povo se arrependesse e se voltasse para ele muitas vezes. Agora não seria diferente, né? Então o Senhor não se afastaria da nação. Se originalmente esta não era a sua vontade, agora de colocar um rei, mas o Criador usaria este modelo para guiar o seu povo. Ele já estava preparando um segundo rei, mas este era Davi, segundo o coração de Deus. Então, pessoal, Deus usa as escolhas humanas até mesmo para mostrar-nos que nós estávamos errados. Então Deus pega um rei que foi escolhido pelo povo de Israel. Este rei meteu os pés pelas mãos, governou de maneira indiferente, não procurou a Deus, guerreou, ganhou, conquistou, mas com seus méritos próprios. Ele não perguntou nada a Deus. Quando Deus viu que ele estava demais, Deus o abateu e levantou um outro. Quem era esse outro? Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Então, neste modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei, né? Sacerdotes e profetas representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. Certo, Samuel serviu de que aí? Ele era profeta, continuou sendo, e ele auxiliou o rei Saul, certo? Samuel continuou dando conselhos a ele e representando o povo, né, o conselho de Deus ao governo. Então, tudo que Deus queria falar para o rei, ele usava o profeta, e o profeta ia ao rei e comunicava o que Deus queria para aquele momento. Então, Deus nunca se ausentou e nunca se ausentará. Ele é altíssimo, né? Então ele sempre conduzirá, né, o seu povo pela história. Conclusão: Deus é o Senhor da história, muitas vezes não conhecemos seus caminhos nem seus propósitos, né? Mas ele continua escrevendo. Mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável, né? Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristão, devemos buscar a bênção de que nossa vontade e escolhas estejam sempre bem alinhadas com as vontades de Deus. Então, assim, não é que Deus não é nenhum ditador, Deus, ele é justo. Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é digno, ele é verdadeiro. Então, ele sempre quer que nós sejamos felizes, que nós vivamos alegres, né? Que nós vivamos em perfeita harmonia com ele. Que bom se a nossa vontade andasse juntinho com a vontade de Deus. Pena que às vezes as nossas vontades, os nossos desejos,
os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, por isso que nós sofremos as consequências. E aí, Ele nos deixa trilhar esse caminho, essas escolhas que a gente faz? Claro, Deus nos deixa, né? Nós somos livres até para errar, mas também nós somos livres para acertar. Então, bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor, confia nele, aquele que faz dele o seu refúgio, a sua fortaleza. Então, nós que servimos a ele, deixamos Deus escrever a nossa história e que nós possamos, né, entregar as nossas vidas na mão do Senhor, entregar a caneta na mão do Senhor e o Senhor escrever a nossa história. Será uma história muito mais linda, com um final feliz, né, do que se nós mesmos tentarmos escrever a nossa história, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês, e assim nós estamos concluindo em nome de